Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Hoje a nossa equipe se reúne para compartilhar como foi a nossa vivência durante 2021. Acompanhe o episódio, se inspire e saiba o que esperar para o próximo ano do Conceituados. Eu sou a Isabela e hoje o clima é total de confraternização por aqui. Vamos aproveitar esse clima de final de ano para rememorar as origens do Conceituados. Nosso grupo de pesquisa trabalha com mapas conceituais e a gente soube desde o começo que ensinar e aprender é algo que vai muito além da pesquisa acadêmica. Muitos professores e alunos também se interessam por essas atividades. Então, na medida em que as pesquisas do nosso grupo foram avançando, a gente se deu conta que era necessário conversar não só com outros pesquisadores, mas que era muito importante que a gente ampliasse também o nosso diálogo com professores e alunos espalhados por todo o território brasileiro. E como o Brasil é um território muito grande, é importante identificar formas eficientes da gente manter esse bate-papo, onde a gente possa contar aquilo que a gente faz dentro da Universidade de São Paulo, produzindo conhecimento sobre novas formas de utilização dos mapas conceituais para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. E foi aí que, em meados do ano passado, em 2020, já durante a pandemia, começou a se consolidar no nosso grupo de pesquisa uma ideia que seria de criar um podcast para começar a conversa com professores e alunos que estão longe da gente. E aí a gente pode verificar um benefício desses momentos difíceis que a pandemia trouxe para todos nós. A gente aproveitou as dificuldades de contato social presencial e criamos o nosso podcast. E desde abril desse ano, a gente vem acumulando um público que cresce a cada dia, aproveitando os conteúdos que a gente produz nos nossos mais diversos programas. Como o professor Paulo disse, o podcast ele é fruto da pandemia, veio com tudo, veio para ficar e hoje a gente é um sucesso aqui na questão de discussão e uso de mapeamento conceitual. Depois da idealização, veio então o mão na massa e a gente teve que aprender tudo sobre todos os processos. Participar do GT foi muito interessante, foi muito importante, Porque eu participei dos primórdios da implementação do podcast, desde quando as ideias surgiram, a gente fazendo novas pesquisas, escolhendo modelos de podcast que a gente escutava, tanto na área acadêmica quanto na área pessoal, que a gente ouvia, que a gente espelhava, para a gente desenvolver um senso do que a gente queria por conceituados, E essa identidade, esse formato foi muito legal participar dessas etapas desde o começo, E agora, depois de tanto tempo, ao longo desse ano, ainda mais com a pandemia, com tantos desafios, saber com os recursos disponíveis e com a nossa habilidade que a gente foi desenvolvendo e aprendendo junto aos poucos, a gente conseguiu desenvolver um ótimo podcast, é algo muito gratificante, muito frutificante. A gente vê que o podcast ainda é um bebê, um recém-nascido, está se desenvolvendo, mas é que ele tem muito para onde crescer e muito para onde ampliar. Então foi uma experiência muito bacana estar participando do Conceituados desde quando ele estava em fertilização, desde quando ele estava no campo das ideias ainda. Bom, o GT que o Bruno se refere foi um grupo de trabalho onde nós testamos a elaboração desse podcast, E aí, a partir disso, ele virou o que ele é hoje. E Marília, você que acompanhou bem de perto desde o início, no seu ponto de vista, quais que foram os nossos maiores desafios? Das falas anteriores, os nossos maiores desafios, ao meu ver, desde a criação do GT, é aprender a fazer, porque a gente foi atrás de referências, de modelos, de outros podcasts, de assuntos diversos, e como que a gente ia fazer isso? Então, eu acho que a tarefa maior para nós foi exatamente isso, como fazer, como conciliar as nossas rotinas, porque apesar de estarmos no distanciamento, a gente tinha que conciliar todas as nossas atividades. Para mim, o maior desafio foi esse, da equipe, foi aprender como fazer um podcast. Bem por aí, Marília? A gente teve que, primeiro, entender o que era um podcast, pegar as referências e depois trabalhar em cima para a criação do que é hoje o Conceituados. Mas a gente não ganhou só o desafio, eu tenho certeza que cada um de nós ganhamos alguma experiência também. Então, em 30 segundos, quais experiências vocês ganharam nesse processo? Vamos começar pela Thalita, que é a mais nova aqui, integrante na nossa equipe. Bom, eu acho que o que eu ganhei, assim, de experiência
mais legal, entre várias, claro, acho que foi aprender um pouco mais sobre edição de podcast. Isso era uma coisa que eu já queria fazer há bastante tempo, mas eu nunca consegui conciliar com outras tarefas, assim. E aí, graças à ajuda do GT, né, que já estava formado, já estava trabalhando, eu consegui aprender e ajudar um pouquinho o Conceituados. Além disso, eu também consegui aprender melhor a como fazer entrevistas, também pude participar de algumas entrevistas, e eu acho que tudo isso complementou uma vontade que eu já sentia como professora e também como estudante e cientista também, de divulgar o conhecimento, porque isso é uma coisa que acaba faltando às vezes dentro dos grupos de pesquisa, né, e a gente, o Conceituados nasceu de um grupo de pesquisa, e aí a gente ter a possibilidade de divulgar esse conhecimento é muito legal. A experiência que eu levo em consideração, que foi mais relevante durante o período que eu estou no Conceituados, foi ter um projeto voltado para o áudio, né? Que é um podcast, que é um programa auditivo, um projeto formal em áudio, né? Que eu nunca trabalhei com isso de algo formal, só uns trabalhos, outros esporádicos na faculdade ou na escola. Então, produzir esse material, esse trabalho auditivo, foi de grande relevância para mim. Eu tive muitos aprendizados, estou tendo ainda ao longo desse tempo no podcast. Muito bom esse ponto, né, Bruno? Aí a gente pode pensar na questão do desafio que a Marília mencionou. Eu acho que talvez o nosso primeiro desafio foi trazer os mapas conceituais, que são totalmente visuais, para dentro de um podcast onde a gente só vai usar o recurso auditivo. Então, bem lembrado. Marília, e os seus? Bom, o que fica para mim até esse momento é a aprendizagem em relação a como fazer um podcast e como também divulgar a pesquisa científica a partir de uma nova ferramenta. Eu aprendi também a mediar ou conduzir uma entrevista, que é algo que até então eu nunca tinha feito, e o aprendizado tem sido bem interessante, bem legal para mim, tanto em termos profissionais aí quanto pessoais. Para mim, os principais ganhos foram, além de poder trabalhar, né, com essa equipe e fazer funcionar o podcast, criar todos os procedimentos que a gente tem hoje, eu acho que foi um ganho muito grande poder conversar com outras pessoas que também trazem trabalhos diferentes na área, conectar pessoas entre elas. A gente começa a ver algumas pessoas se conectando e discutindo sobre determinados episódios que a gente produziu, então é muito interessante isso, é um ganho muito grande. E você, professor, qual que foi o ganho que o podcast te trouxe? No meu caso, eu tenho que mencionar a experiência que foi ver os alunos do nosso grupo de pesquisa, tomando a dianteira e liderando esse processo de criação do Conceituados. É um ganho, é uma conquista muito grande para quem orienta todos vocês, ver que essa é uma iniciativa que nasce e decola e frutifica a partir do esforço de todos vocês. E também acho que é muito louvável mencionar que uma experiência enriquecedora foi ouvir tantos convidados com conhecimentos relevantes e que se conectam de uma forma incrível com tudo aquilo que a gente faz de pesquisa aqui na USP. Então, esses são os dois ganhos que eu destaco e que eu verifico até agora com o Conceituados, sabendo que tem muito mais por vir aí pelos próximos meses. Excelente. E ainda no desafio dos 30 segundos, se você pudesse indicar apenas um episódio nosso para um amigo, qual episódio você indicaria e por quê? Eu confesso que eu tô super ansiosa para ouvir quais episódios vocês selecionaram e para contar um pouquinho sobre qual eu selecionei. Enquanto a equipe pensa, você ouvinte já aproveita, pega aí um papel e uma caneta para anotar os nomes, para depois correr ouvir esses episódios que a gente vai indicar. Professor Paulo, qual episódio você indica? Olha, Isabela, é muito difícil escolher um único episódio para indicar diante de todo o conteúdo que nós produzimos ao longo de 2021. Mas já que eu tenho que escolher um só, eu vou escolher aquele que representa a dúvida mais comum de todos aqueles que se deparam pela primeira vez com os mapas conceituais, que é o Na Prática número 1. Mapa conceitual e mental é tudo a mesma coisa? Eu acho que este é um episódio essencial para aquelas pessoas que ainda confundem os mapas conceituais com os mapas mentais.
Muito bom. Eu confesso que ele estava aqui no meu papel como uma das opções também. Thalita, e o seu? Também tive muita dificuldade para escolher um só, mas eu acho que eu indico, eu acho que não, tenho certeza, eu indico o Organizando 10 Técnicas de Aprendizagem para Estudantes, que foi com a Simone de Ávila. E esse episódio é muito legal porque qualquer pessoa pode ouvir, independente de idade, de escolaridade, porque tem dicas super legais sobre aprendizagem. Bom, gente, eu tinha na lista, né? Mapa conceitual e mental é tudo a mesma coisa, que foi um episódio gravado com o professor Paulo e foi ao ar em abril de 2021. Mas, como ele já foi mencionado, eu tenho um outro episódio aqui que eu elenquei, que é Por que o estresse é prejudicial na aprendizagem? É um episódio com a Simone de Ávila, né? Que foi publicado no dia 18/11. Eu acho que é um episódio essencial para que os estudantes entendam como que acontece a aprendizagem e de que maneira o estresse pode influenciar. E ele realmente influencia. Simone traz um monte de novidade e de informação interessante relacionada ao tema. E o seu, Marília? Nossa, desafiador indica um. E todos aqueles que eu também já tinha pensado já foram indicados nesse momento. Eu vou ser um pouquinho repetitiva. O episódio 11, Organizando, porque o estresse é prejudicial na aprendizagem, é um episódio que eu recomendo, justamente porque ele vai trazer para o ouvinte um pouco a visão ampla aí do quanto que o aspecto emocional, né, ele pode influenciar na aprendizagem de uma pessoa, né? Então, ele independe do nível que a pessoa está. Então, é um episódio que eu recomendo para todos, seja aluno, seja professor ou interessados em geral. Olha, eu me sinto privilegiado, assim, de todos, porque o episódio que eu pensei, que eu guardo com mais carinho, ainda não foi citado, né? A gente acaba tendo um carinho nos episódios que a gente participa de alguma forma, né? Eu já gravei bastante dicas do Paulo, outros episódios com outros membros do grupo e pessoas de fora, mas o episódio que ficou marcado e tem um cantinho especial no meu coração é o Organizando 5, que é o Dicas para Passar na FUVEST, que marca todo um ciclo para mim e foi um bate-papo muito legal. Foi com a Ana Júlia, a Giovana Faisano e o Leonardo Bispo. Esse episódio ficou show de bola, eu gosto muito. E a gente contando nossas experiências com uma época tão temida, tão de nervosismo, de ansiedade que é o vestibular, refletindo sobre esse processo depois de estar na USP, foi muito bacana e eu recomendo a todos assistirem esse episódio. Ah, é verdade, Bruno. Como passar na FUVEST foi um episódio bem bacana mesmo. Bom, além desses que a gente indica aqui hoje para vocês, a gente tem uma série de episódios super interessantes. A gente tem professores contando como usam mapas conceituais em sala de aula, desde o ensino infantil até o ensino superior. Então tá muito bacana mesmo. A gente tem as dicas do Paulo ensinando como colocar figuras em mapa e por que isso pode ser interessante, como usar cores, como refinar os termos de ligação, a importância de estacionamentos de conceito, enfim, o nosso podcast está bem bacana e você pode voltar a alguns episódios e desfrutar um pouco disso que está aí disponível para vocês. E para o próximo ano, professor, o que a gente pode esperar? Bom, para 2022, a tendência é de consolidação dessa experiência e de começar a fazer alguns ajustes em função daquilo que tem mais agradado todos vocês que nos prestigiam com a sua audiência. Então, a gente vai prestar cada vez mais atenção naqueles temas que despertam mais atenção e vai direcionar a produção dos próximos episódios para atender essa demanda. Agora, além de tudo isso que eu já mencionei, especificamente sobre o conceituados, nós temos mais um motivo para celebrar em 2022. É que no ano que vem nós vamos comemorar os 50 anos da criação da técnica de mapeamento conceitual. Então, em 1972, isso faz muito tempo, Joseph Novak, um pesquisador americano, ele tinha que representar o entendimento conceitual dos alunos que ele estava investigando de uma forma bastante prática. E ele tinha como material de partida as entrevistas gravadas. E aí você imagina o desafio que era pegar um monte de entrevista gravada
para tentar descobrir o que os alunos foram aprendendo ao longo do tempo. Foi neste momento e com este desafio que lá em 1972 ele teve uma grande ideia. Ele pensou, eu vou ouvir o áudio da entrevista e vou representar somente aquilo que é importante para caracterizar as mudanças conceituais. E para isso ele criou o mapa conceitual, que nada mais é do que uma forma gráfica de representar os conceitos e as proposições, ou seja, as relações conceituais entre eles. E com essa grande ideia, ele conseguiu mostrar com uma facilidade muito maior aonde ocorriam as mudanças conceituais e quando elas ocorriam durante um percurso de aprendizagem. E depois disso, nós temos 50 anos de história que a gente vai explorar ao longo do ano que vem, como parte das iniciativas do nosso grupo de pesquisa para celebrar os 50 anos de mapas conceituais. É isso aí, então o ano que vem é um ano comemorativo porque temos meio século de mapeamento conceitual. Como coordenadora do podcast durante esse ano, eu preciso muito agradecer você que acompanha a gente e que divulga o nosso trabalho. Obrigada por ser um ouvinte fiel, por acreditar e colaborar com tudo que é feito aqui no grupo. Através dos seus comentários no YouTube e no Instagram, esse conteúdo pode chegar a muito mais pessoas interessadas no tema. Obrigada também à equipe mais linda e colaborativa de todas, inclusive a gente estende esses agradecimentos à Giovana, ao Gabriel e ao José que fizeram parte dessa jornada. Ei, e só para manter a tradição, se você ainda não segue Conceituados, escolha a sua plataforma preferida e fique por dentro de todo o conteúdo que estamos produzindo. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.